E hoje eu estou com o mago dos cabelos. É um profissional excelente. Eu adoro muito ele. É um profissional, é humano, é o hairstylist João Gatti. Tudo bom, Michele? Ela é maravilhosa demais, né, gente? Imagina, você que é. Nós somos. Juntos, Juntos. né? João Gatti, muito obrigada por vir aqui no podcast Falando de Ideias. Você que é um parceiro do programa já há algum tempo, certo? E eu gostaria de saber aqui agora sobre essa sua nova fase que você está entrando. Fiquei sabendo que já faz 1 ano do estúdio João Gatti, é isso? Quase 1 ano, Michele. Você acredita que faz quase 1 ano o estúdio João Gatti? Estou muito feliz com a repercussão do estúdio, né? E é isso. Muito feliz. Bastante tempo. Bastante. Mas, João, eu fiquei sabendo, assim, spoiler, porque eu sei, claro, você, para chegar aqui e fazer 1 ano, certo? Você mudou, ampliou o estúdio, está aí com uma nova proposta, novo posicionamento de mercado, que eu sei. Mas como é que foi esse início de carreira, João? Que é empreender, certo? Como é que foi esse início para você? Início do estúdio ou do... Início do estúdio, da sua carreira enquanto hairstylist. Então, como cabeleireiro, eu comecei o curso, eu tinha 14 anos, né? Vem a história da minha mãe, que foi minha grande inspiradora, uma mulher grande Maravilhosa. inspiradora. Eu acho muito legal que falando de ideia, você bate bastante essa tecla da mulher, né? Sim. Que eu acho muito importante. Primeiro que eu sou fã de vocês, você sabe disso, Oh, né? Meus ideais. Sim. Então, eu comecei, minha mãe tinha um salão dentro de casa, ela é manicure, minha mãe, só que ela também fazia cabelo. Só que minha mãe não gosta da área de cabelo. Então, a minha história começa daí, para abreviar muito. Então, eu comecei com 14 anos, ela não era a favor, né? Do curso, assim, no começo, porque ela queria que eu estudasse. Essa área, ela tem grande dificuldade. Por quê, Michele? Eu falo para você que é o seguinte, uma hora você tá no topo, eu falo o declínio financeiro, assim. Então, tem instabilidades. Então, ela, como ela era antes, eu revolucionei, fiz diferente como cabelo, né? Eu entrei acreditando muito na área, que eu me apaixonei pela área. Só que para minha mãe tinha essa coisa de altos e baixos. Ela tinha 4 filhos, né, Michele? Sim, 4 filhos, não é fácil sustentar Então, nessa área. Então ela tinha Qualquer medo área, de na eu verdade. entrar. Qualquer área, mas ela tinha medo de eu entrar nessa área e ficar esse altos e baixos. Mas eu entrei de cara, fiz meu curso com 14 anos, fiz estágio na escola, no meu curso, quando eu fiz. Então, foi em Belo Horizonte que eu fiz esse curso, o primeiro curso de cabeleireiro, porque eu fiz, dentre outros, várias especializações. Mas é isso, então eu acreditei muito nisso. E aí, depois ela tá aqui do meu lado, ela trabalha junto comigo, você sabe, você também é cliente Sim. dela. E é isso, é um pouquinho da minha história sobre isso. Agora, o Estúdio João Gatti, como tudo feito com amor se torna magia, aquilo é puro amor, o Estúdio João Gatti, né? E agora a gente tá com outros planos, né, Michele? Sim. E aí, os planos, na verdade, meu agora, é de entrar com cursos de cabeleireiro, de online, né? Curso online, plataforma de curso, para me poder abrangear, como é que fala? Agregar, né? Conhecimento para outros profissionais e agregar na equipe do Estúdio João Gatti. Que eu tenho aquele plano de carreira, eu acho que começa como auxiliar e vai crescendo junto do próprio estúdio. Então, você sabe que eu quero construir um império, né, Michele? Então, dentro aí, eu tô começando com essa ideia de começar a fazer os cursos e tal, e para implantar isso no Estúdio João Gatti, uma ideia diferencial. Mas é muito interessante isso, quando você falou desse projeto de carreira para os colaboradores, para a sua equipe. Isso é muito importante. Porque João Gatti, claro, é uma marca, e o Estúdio João Gatti é uma empresa. E quando a gente pensa em empresa, a gente tem que pensar nos colaboradores, nas pessoas, na equipe. Porque nós não... A gente não sobe, sabe? Não cresce sozinho. Até vai, assim, ó. A gente pode... Por exemplo, mais rápido, mas só que o sucesso é bem maior quando a gente está junto com pessoas. Sim. E essa tua proposta, inclusive, de trabalhar, em pensar na carreira do funcionário dentro de uma área da beleza, é uma coisa tão inovadora. É bem diferenciado. É bem diferenciado, porque eu não vi isso em nenhum lugar, falar sobre isso. Isso é importante. E você está colocando, na verdade, João, se pensar, você está num momento de inovação. O que é? É inovar daquilo que já existe, você criar, ampliar essas possibilidades. Então, você está inovando na sua área, que é você estar criando essa plataforma de educação nessa área. Claro, existem alguns cursos, mas com foco nisso que você quer fazer é muito importante. Trazer para o Estúdio João Gatti, que é a ideia, né? A marca, como você fala. Que é a Inclusive, marca. você que é minha assessora, né, minha amiga? Está ajudando muito nisso. Que a gente fala, modéstia à parte, gente, a reunião, né, que a gente teve. Eu sempre falo que atrás de grandes ideias tem um grande ajudar a pessoa que planeja, né, a executar isso.
E você é uma delas, né, meu amor? Mas é importante é isso, que juntos, que claro, a gente tem uma grande ideia, que nem você tem uma grande ideia, então de que forma a gente consegue, entre aspas, embalar, planejar essa ideia? Que eu sempre falo, a questão do planejamento ele é muito importante, para a gente conseguir solidificar um negócio. Sim. Porque senão fica ali, fica só no momento. Não, mas como é que a gente pode trazer isso, deixar uma vida mais longa? Que é isso que você está trabalhando, certo? É criar um plano de carreira, é uma plataforma de educação. É porque, assim, ampliar entre os outros salões que você vê, tanto o salão menor quanto umas grandes redes, tem já, assim, existe um planejamento, um plano de carreira. Só que pense, isso dentro de um cabeleireiro que trabalha, eu posso montar o meu? É mais fácil, né? Não é fácil, assim, para você executar igual eu quero. Planejar, você ter um foco, um cabeleireiro de inspiração, para que você treine junto com ele e ele que lá tá lá lutando pelo plano de carreira, investindo em marketing, que isso tudo a gente sabe que não é fácil. Então você já tem uma inspiração dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Então isso fascina quem é um profissional da beleza, principalmente quem está começando, fica meio perdido com isso. Então eu quero ser a inspiração dessa pessoa. Entendeu? Então eu quero que ela se inspire em mim, trabalhe junto comigo, colabore para esse império crescer. Porque o João Gatti não sou eu em si próprio, quero ser uma inspiração. Então por isso eu quero começar a essa parte de educação, formalizar isso para começar a ampliar e estender para o São Paulo inteiro. Quem sabe o Brasil todo, João Gatti, né? Sim, quem sabe o mundo. Estados Unidos ou qualquer lugar, né, amiga? Mas isso é muito bom. Esse olhar para pessoas é muito legal, sabe? E é isso que faz hoje cada vez mais as empresas elas crescerem. Porque eu fui num evento que falou sobre a inteligência artificial esses tempos e o palestrante disse, maravilhoso, falou o seguinte, tudo que não puder ser digitalizado vai ser valorizado. O que é? A questão da parte humana, da empatia, desse olhar para o outro, que é o que você está dizendo, dessa humanização das relações, que é o que você faz, o que é o ideal que a gente tenha no nosso ambiente de trabalho. Então, isso não vai poder, a máquina não vai digitalizar, certo? Ela não consegue captar. Não consegue captar. E é isso que vai ser cada vez mais valorizado, que vai ser cada vez mais caro. E tanto é que a questão da máquina também, muitas vezes a questão dos desafios de empreender, que eu quero entrar aqui em você falando disso. Quais são, o que você tem passado, claro, já passou, enfim, para você, qual foi o maior desafio desse mundo do empreendimento? Está falando aqui, claro, de projetos, de coisas que estão acontecendo. De futuros. De futuro, mas como é que é entrar nisso, sabe? Quais são os perrengues, digamos assim, que as pessoas passam, que você já passou? Eu digo assim, como funcionário, a gente tem que se empenhar muito e dedicar, que o foco principal do profissional, mesmo trabalhando que seja para as outras pessoas, Sim. é você se dedicar à tua própria cliente. Dentro, quando você é empresário, a experiência que eu tô pelo Estúdio João Gatti, eu já tive um outro salão e tive uma experiência de ser funcionário e fui auxiliar. Então, dentre essas 3 experiências minhas que eu tenho, a dificuldade muito do mercado é sim a fidelização do cliente, que é o mais importante. Você ter uma estrutura legal, você oferecer um conforto para a sua cliente, é sim muito importante. Mas o bem-estar do profissional, você estar lá dedicado a ela e ter essa formalização, que é importante. Sim. Porque a estabilidade é você, tem uma dor de barriga, você fica doente e não sei o quê. Então, a tua cliente, ela precisa de você ali. Então, o que eu estou alinhando com o Estúdio João Gatti é para ter esse atendimento exemplar. Sim. Porque dentro do compromisso, não só a fidelização do profissional, da dificuldade de ser um empresário de salão, para mim está sendo essa. Porque para você formalizar isso, você ter uma manicure para te atender. Você ter um cabeleireiro para te atender. Sempre ali. Porque eu acho que você, como cliente, você pode até falar isso para mim. O compromisso ali é importante. Muito. Então não pode ser confundido as dinâmicas, entendeu? Eu acho que esse foco principal do salão é esse. Dentro de que a gente tem a parte administrativa, que é controle de estoque. Isso é sim uma dificuldade, mas ela é mais mecânica. Sim. Então a grande dificuldade do salão que eu tenho é sempre de alinhar isso, é esse tete a tete com a cliente, essa troca que não seja, por mais o meu medo da ampliação. Sim. Essa, de perder esse padrão. Só que é por isso que eu quero entrar na área da educação. Então, essa é a dificuldade, é a gestão da pessoa em si, dos profissionais. Aí é a dificuldade principal que eu falo dentro de um estabelecimento, um estúdio de beleza.
Sim, porque uma coisa é você fazer a operação. Sim. Organizar é uma coisa é você lidar com umas pessoas, que geralmente Sim. pode ser a parte um pouco mais complicada. Porque cada pessoa tem o seu universo ali particular. Sim. E muitas, principalmente dessa área da beleza, não tem tanto esse conhecimento, esse entendimento de profissionalização da profissão. Certo? E é isso onde a gente quer entrar, né, Michelle? Que eu acho que é isso que é importante. E outra coisa que é, como é um atendimento pessoal, a gente pode falar assim, gente, independente se o salão é grande, se ele vai crescer, tem um cabeleireiro de inspiração, que é isso a minha maior preocupação, essa pra mim tá sendo a minha maior dificuldade e alguns freios que eu tenho, sabe? Porque assim, é capacitar o teu profissional pra responder o teu nome. Então essa é a maior preocupação de ampliação. Perfeito. E Certo, daí é o bom. leque da dificuldade, que foi a grande pergunta que você fez pra mim, assim. Sim. Então eu venho pensando muito nisso, em como melhorar. E é o que a gente vai trabalhar junto, né, Michelle? Sim. Isso é muito importante quando você falou que realmente, porque começam atendendo de uma forma personalizada e tá, mas eu não vou conseguir mais atender a cliente que na verdade quer ir Isso. com você. É claro que numa ampliação você pode não atender tão diretamente mais, mas é o treinamento. Tá aí a minha preocupação Por conta da de educação. educar as pessoas em relação a isso. E é o que eu falo assim, eu falo aqui com meu marido, você sabe que ele é o administrador do estúdio. Eu Nossa, falo assim, maravilhoso, beijo. que é o que eu falo pra você, é o seguinte, essa coisa também acho que tem que ter um coach dentro do salão. Não tem a parte de empresários e tal, você Sim. pode falar isso com mais propriedade do que eu, que é aquela preparação do teu profissional, por mais que ele tenha uma parte mais técnica, né? Isso. Que eu acho teórica, ali das grandes empresas e tal, o atendimento pessoal, eu acho que dentro do salão é uma das coisas que eu procuro de chave. Porque se você amplia, ou até mesmo o meu, que ainda está pequeno, a gente está em crescimento, esse de treinar os profissionais e tal, que é a minha dificuldade, é você passar isso para elas. Tipo, coach, que é os negócios, tipo, preencher a vida delas também como profissionais. Que as grandes empresas fazem isso, né, Michelle? Sim, sim, exatamente. Trabalha essa questão técnica e também fora essa questão de treinamento. E cada vez mais essa questão do mundo corporativo está trabalhando isso. Olhar para gente, para pessoas, de que forma a gente vai treinar. E treinamento de pessoas, João, é uma coisa eterna. Então, e dentro dos salões não tem, amiga. Sim. É essa a questão. E é isso que eu quero buscar. Eu quero um corpo completo para o João Gatti vir. Assim, a rede grande, né? Então, assim, então eu venho planejando isso desde o começo e as preocupações têm vários tópicos. E é isso que eu acho importante. Então, a gente subir, voar e tá ali depois no meio do caminho e falar assim, epa, peraí, lembra daquele princípio básico, que eram os seus ideais, que é a dificuldade, eu tenho a dificuldade, a qualidade. Então isso para mim é muito interessante. Não adianta ser só a capa dali se você não vai saber manter com teus próprios profissionais. Não vai inspirá-los de uma forma que não adianta só dar os cursos. Então eu acho que tem que ser sim, que é o que eu penso, como você falou, que é um tópico interessante da feira, frisando de novo, que é a humanização. A humanização das relações. Então a gente não sabe, porque às vezes é o problema pessoal que traz para a empresa. Sim. E como você tem esse atendimento pessoal no estúdio, que é de beleza, isso implica muito. Então, semanal, quinzenal, que seja reuniões incentivadoras para os teus profissionais. Fora a parte técnica, que isso a gente vai, né, alinhar. Mas sempre ter essa parte diferente, metas, igual como se fosse uma empresa. Eu acho que é o foco onde o salão precisa ter, todos os salões, não só o meu, Estúdio João Gatti. Eu acho que a gente precisa ter incentivo desses profissionais. Isso é muito importante. Você falou de inspiração. De inspiração. E quem é que inspirou você? O que me inspirou... Isso. Eu só sabe que eu acredito muito em conto de fadas, né? E eu sempre... Essa coisa que eu faço questão de ser esse atendimento, você tem essa experiência comigo. Eu acredito muito em conto de fadas, magia Cinderela, Branca de Neve. Então eu cresci muito nisso. Me inspira muito a minha mãe, foi uma grande inspiradora para mim. Uma mulher com 4 filhos. Sim, não é mulher. fácil. Eu sempre falo assim, porque eu sirvo de brincar de boneca, minha mãe não deixava, né? Mas eu faço vocês as minhas bonecas, né? Eu deixo vocês as Barbies, as princesas, as Branca de Neves, Então, assim, essas são minhas inspirações. São a magia mesmo, a minha mãe é uma delas. E você também me inspira, Michelle. Obrigada. Sim, é interessante, muito legal isso que você falou, porque você fez uma analogia, certo? Dessa inspiração que você gosta, essa questão do encantamento.
É que nem você, tudo que se faz com amor se torna magia. Sim. Então, isso você acaba imprimindo nas suas clientes. Sim. Certo? Que são as suas bonecas, mas, na verdade, o que você proporciona é essa experiência, o encantamento. Que tem pessoas, os salões, que colocam ali, fazem um trabalho técnico, ok, deixam belas. Mas é que você, além de fazer isso, você proporciona uma experiência que tem a ver com você, o teu relacionamento com você, a amizade, o encantamento, você sente as pessoas, você entra naquele mundo. Mas é isso que eu quero falar pra você, que é dos tópicos, é essa preocupação. Sim. Quando expandir, e que eu quero expandir, é o sonho e eu quero concretizar, eu quero sim que isso seja implantado como um conceito de treinamento, como um conceito do Estúdio João Gatti, como um conceito da rede João Gatti, entendeu? Eu quero que isso seja um conceito, que não seja só o João que implante isso em vocês, que transforme isso. Então, padronizar esses serviços que te traz satisfação para as clientes, entendeu? Sim, isso é importante quando você começa a treinar isso e vai conseguir, já está planejando para isso acontecer. Sim. E também essa questão de como é que, quando a gente fala assim, João, tem muito a ver também com o branding. Branding é marca, né? Da branding pessoal, a sua imagem. O que você transmite? O que você comunica? Você acredita que dentro da área também da beleza, os profissionais precisam, salões das empresas que trabalham com isso, precisa trabalhar melhor essa questão de como comunicar o seu produto, e seus serviços? Muito, muito. Eu acho que é isso que falta. E eu vivo batendo nisso na tecla, eu falo muito com meu marido que ele é gerente. Então, gestor de pessoas, né? Sim. Então eu falo assim com ele, amor, a gente tem que trazer isso pro salão. Tem soluções de profissionais mais burocráticos que tem todas as regras. Eu acho que tem que ter regras e tem que ter incentivação. Tem que ter aqueles programas de empresa, porque a gente que somos profissionais liberais ou autônomos e tal, a gente se fascina por isso, Michele. Eu falo eu como João Gatti, por exemplo, que tenho já uma trajetória, né, de sonhos e tudo, venho realizando bastante. Eu falo que eu ainda... A gente precisa ter isso, a gente precisa ter esse incentivo corporativo também, que você senta e conversa, reuniões ao longo prazo, a 15 dias, um mensal, estipular metas, porque a gente escuta muito isso de vocês, da experiência que vocês têm corporativa. Isso facilita fascina. Desde a especialista em unha, que eu falo que não é manicure, né? Assim, são especialistas em unhas. Desde quem tá limpando o salão, a gente fica fascinado com isso. E por que não passar isso para elas? É uma ideia que pode ser inspiradora para qualquer salão. Sim, sim. Trazer profissionais como você, por exemplo, que aplica isso muito bem para dentro do salão, que seja 4, 5 funcionários, vamos começar a implantar daí isso para os salões. Isso dá muito certo. Quando você fala assim, você chega com tópicos, você chega das suas experiências e tal, você pode ver que o salão ele fecha ali e fica te ouvindo. Sim, exatamente. Então por que não trazer isso para a gente poder passar isso para vocês também? Não é legal? Ótimo. Tá feito, então. Não, interessante que a gente vai conversando aqui, é uma troca de ideias, as coisas vão acontecendo. É fascinante, já tá né? já tá me dando muitas ideias. Já do que a gente pode implantar no futuro, né? Que pode implantar. Mas é isso que é legal. Eu falei, mas eu sempre falo, ideias são somente ideias, se não colocarmos elas em prática. Por isso que eu sempre falo isso. E é o que eu venho aprendendo bastante com você, Michele. Sim. Porque, assim, teoria, sonhos, mas tem... Como é que as 3 palavrinhas básicas que você fala que é fascinante isso? Não, é que você fala que é os objetivos. Você traça os objetivos, aí você fala, tem que cumprir, fala-me. Fugiu. Não, uma das coisas que a gente precisa ter é isso que eu sempre falo. É criatividade, foco e disciplina. Foi essas 3 palavras. Certo? Criatividade para criar, ter ideias legal, foco para conseguir, foco no questão de realizá-las, planejamento e disciplina para conseguir cumprir aquilo que a gente promete para nós mesmos e nós mesmas. Então é difícil, na verdade, quando a gente faz isso, certo? Só as 3 palavras. Porque eu posso ser muito criativa, mas se eu não conseguir ter foco para conseguir realizar isso, eu não vou realizar, certo? Certíssimo. Aí eu vou fazendo, vou acontecendo, tá, mas e aí? E a base, que eu sempre falo, certo? E o chão, e o terreno, tá? E a disciplina, porque o que mais difícil, João, é ter disciplina. Eu acho que é disciplina, é verdade. A disciplina é mais difícil, porque aí é que começa aquela dor, sabe? Não que não seja disciplinado, eu digo assim, para conseguir cumprir aquilo ali, porque requer realmente energia. Você não vai estar, tem gente que não está muito afim, tem gente que você vai estar, mas essa força que lá na frente vai compensar. Porque eu sempre falo, a preguiça é inimiga do sucesso. Não tem como conseguir ter sucesso, a gente tem essa preguiça, não ter a disciplina.
Mas aí, Michelle, é onde a gente entra nesse termo de que eu estou tendo você. Sim. E é aí que eu falo, assim, dentro do salão, a gente tem que ter um coach, tem que ter alguém que faça isso também, Exato. fora o dono, fora o cabeleireiro que te inspira. Você tem que ter uma equipe que trabalhe isso neles o tempo todo. Sim. Então, levado esse gancho, porque eu falo isso pra você, porque desde que eu te conheço, é uma grande incentivadora. Eu não tô só frisando você, tipo, puxando o saco. Não, eu tô frisando isso porque isso pra mim é muito importante, tá sendo crucial pra mim. Então, se eu tive esse acesso, não é um acesso fácil, vamos comedar assim, mas porque dentro da tua equipe você não tem sempre um profissional terceirizado que ele vá fazer isso pelos outros profissionais? Tem isso em grandes empresas. Sim, não tem? Exatamente. Por que não trazer isso pro estúdio, para salão? Que eu acho que, assim, independente se o salão é pequeno, se o salão não é pequeno, 3 funcionários, 4 funcionários, você traz um conteúdo executivo, entendeu? Uma coisa que você fala assim, analisar a própria pessoa. Isso eu não consigo. Então, a gente fazer esse planejamento. Então, a grande expansão do Estúdio João Gatti, eu penso muito nisso. Ter parceiros que vão alavancar a minha equipe junto comigo. Sim, e é isso que é o legal. E vão inspirá-lo. Sim, porque na verdade você não precisa entender todas as competências. Sim. Você tem que ser especialista naquilo que você nasceu para ser. Trabalhar tecnicamente. Agora, as outras coisas a gente demanda. Mas aí você concorda que isso é uma ideia que eu acho que, assim, dentro do salão não tem. Sim. Aí, tipo, você ou qualquer cliente que vem, ela vem esperando também outras essas coisas. Dificuldade, comprometimento. A cliente no mercado, né? Eu não falo que ela que manda, eu falo assim, o cliente sempre tem razão. Só que é um atendimento pessoal. Se você prepara a tua equipe para isso, fora tudo isso que a gente falou, resumidamente, isso é um foco principal que tem que ter. Isso que eu tô preocupado na expansão que vai acontecer. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E aí é isso. É só esses medos, esses prós e essas inspirações que eu acho que a gente tem que trazer isso pro salão, pro estúdio. E falando essa questão do estúdio, lembrando com você, eu sei que esse ano vai ter mais uma festa do aniversário do João Gatti, certo? João Gatti 2? João Gatti 2. Que acontece em dezembro, que é um evento, claro, aniversário / evento de network. Isso é muito importante. Do ramo da beleza, a gente ramo da beleza. Tudo isso, né? Isso é muito legal, essa ideia, isso que você faz. Porque você une parceiros, une clientes e gera conexões. Eu estou falando, pegando gancho, porque você é uma pessoa que gera conexões. Conectividade, sabe? É um termo que a gente fala, que vou lembrar depois, como é que chama essa pessoa? E você se considera uma pessoa de conexões, João? Sim. Sim, eu acho que sim. Eu não tenho essa visão tão ampla como você, assim, nesse sentido, mas sim, eu busco isso muito, sim. A festa foi a primeira, foi só um piloto. Sim. Essa 2, agora, eu quero muito mais conexões. Então, inclusive, você vai estar junto lá apresentando sim, por favor, lindamente, né, gente? Vai estar lá apresentando lindamente junto com a equipe maravilhosa também da IA, né? Sim. Então, assim, esse 2 agora, eu quero implantar um conteúdo bem mais esse de parceiros mesmo. É o interesse da festa e criar um grande evento da beleza, não é... O aniversário meu é só mais um vínculo pra gente se comunicar mais nesse dia. Sim, com certeza. E aí eu quero mais concreto, mais coisas concretas para mostrar essa troca, né? Que é os parceiros de capitalização que a gente vai começar a fazer. E desses parceiros, pra gente conseguir aqui já... Gente, o assunto é tão bom, tão gostoso que passa rápido. Aqui do João Gatti, falei, João Gatti, vem, João Gatti, porque é difícil de conseguir. Fora do estúdio, viu? Uma agenda com ele, tá? Não é bem assim, ó. Tá bem difícil, né? Tá bem difícil, né? A gente aproveita aqui, porque eu sei que ele vem, é super ocupado, mas que bom que sempre pode vir aqui. Falando de ideias, vai sempre contar comigo. Querido. Mas pra gente conseguir finalizar, antes de você falar mais das suas dicas e falar como as pessoas se encontram, me diz em uma frase, quem é João Gatti? Quem é João Gatti? Magia. Magia. João Gatti é magia. Eu quero se transformar, ser inspiração e ser a magia mesmo. Eu penso naquele pozinho de pilim-pim-pim, e é isso. João Gatti. Adoro. Muitos dourados. João, eu agradeço demais por você ter vindo aqui. Eu sempre dou Imagina, sempre um prazer, meu amor.
Obrigada, sucesso para nós, certo? Sim, sim. Você é um excelente profissional, uma pessoa... Antes de ser profissional, você é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, uma pessoa que inspira, já inspira as pessoas, tá? Assim, às vezes você nem sabe disso, mas já inspira muita gente se espelha em você. E todo lugar que você passa essa energia boa. Esse olhar humano que você tem, isso é muito bom. E já tendo isso, já é 50% do sucesso garantido. Obrigado. E eu gostaria que você olhe lá para aquela câmera e passe o seu recadinho. E como é que a gente encontra o João Gatti? Gente, pessoal, é pra acompanhar lá no Instagram, João Gatti, né? Vai ter bastante novidades. Ah, uma coisa que a gente falou sobre isso. Gente, fiquem ligados no Instagram do João Gatti e do Estúdio João Gatti, tá? Que vai ter lá as informações dos cursos que virão com o João Gatti. Então, espere e verão, né, Mi? Isso aí, É isso verdade. aí. Obrigada, João. Obrigado a você, Muito obrigada. pela oportunidade, por você me chamar. Conta comigo. Imagina, é nóis. Sucesso. Sucesso. Gente, depois desse conteúdo excelente aqui, a gente fica também muito inspiradas, né? Eu estou inspirada aqui em receber o João, por conta desse ser humano que ele é, por conta desse profissionalismo. E eu espero realmente que não só ele e eu, mas todos nós tenhamos muito sucesso em tudo que a gente faz, porque tudo que a gente faz com magia, como diz o João, se torna realmente amor. E propósito é muito importante para a gente, a conquista do que a gente precisa. Então, um grande beijo para vocês e, tenha uma ótima experiência.